Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Acessibilidade em Ação. Agradecemos a todos que nos acompanham neste programa e queremos lembrar, que a acessibilidade vai muito além das adaptações físicas. Envolve ações que membros das igrejas se envolvem com atividades da acessibilidade e vivem experiências maravilhosas a cada momento. Hoje, contaremos com a presença do pastor Bísio, que tem sido um pilar neste ministério. Vamos ouvir suas experiências e reflexões sobre como podemos ser instrumentos de acessibilidade. Pastor Bísio, a paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor Jesus, Leonice, a paz do Senhor Jesus aos irmãos que nos acompanham nesse programa. É uma bênção podermos estar aqui reunidos, termos esse espaço para tratarmos de acessibilidade, um assunto tão importante nas nossas igrejas. Cada dia o tema acessibilidade está mais presente nas nossas ações. E hoje falamos de uma coisa que nós tanto amamos, que é servir ao Senhor, então falarmos de instrumentalidade na acessibilidade. Que coisa boa, não é? Glória a Deus, pastor. E como sempre o senhor sabe, nós sempre reservamos algumas perguntas, para que as nossas dúvidas, os esclarecimentos sejam mais objetivos para nós, para aquelas pessoas que têm mandado suas dúvidas para nós. Nós temos uma pergunta para o senhor hoje, pastor. Como o senhor vê a importância da acessibilidade no ministério da igreja? É fundamental a acessibilidade no ministério, porque o ministério ele é muito dinâmico. A vida é dinâmica, o ministério é muito dinâmico porque muda as suas sociedades, é muito comum nós pastores, o senhor revela, você muda de igreja, às vezes a mesma igreja, você tem um público, irmãos mudaram, outros chegaram, visitantes, então tudo é muito dinâmico, os assuntos são dinâmicos. E hoje é um assunto que ele, vamos chamar assim, ele é novo, mas ele está muito presente, que é a acessibilidade. Então, como darmos acesso às pessoas à palavra de Deus? Porque o nosso ministério, já é esse chamado nós temos, nós somos chamados para o ministério da palavra, não é? É isso que a palavra de Deus nos diz, que nós entendemos enquanto igreja, enquanto presbitério, ministério da palavra. Então, o que nós queremos é que os membros tenham acesso a palavra de Deus. As famílias tenham acesso à palavra de Deus, as pessoas da acessibilidade tenham acesso à palavra de Deus. Amém. Pastor, mediante a isso, quais são as iniciativas que têm sido implementadas nas igrejas em prol da acessibilidade? Muitos trabalhos, então, de formação. Então, nós temos, por exemplo, o Seminário de Acessibilidade. Este ano nós temos aqui em abril, nós temos outro em setembro. E entre um seminário e outro, nós temos muitas vezes oficina de acessibilidade, oficinas de Libras, oficinas de acessibilidade para tratar de outros temas, encontros de acessibilidade, que vai muitas vezes tirando as dúvidas daquilo que foi falado no seminário e trazendo para a necessidade daquela região, daquela área. Então os pastores muitas vezes se reúnem e nos convidam para estarmos ali, Chega até nós os convites, as solicitações. E os programas, como esse programa da ação, o nosso site, tudo aquilo que é publicado. Então, tudo isso contribui para que nós, diante dos desafios que é a acessibilidade, nós possamos ajudar essas pessoas, essas famílias, acolhê-las no nosso meio, para que elas permaneçam com experiências no nosso meio e sejam usadas. O nosso tema é instrumentalidade, A pessoa da acessibilidade é interessante isso, Leonice? Porque quando nós entendemos esse conceito do acolhimento, da acessibilidade, nós vamos perceber que essas pessoas não estão ali só para receber, mas para servir ao Senhor também, da maneira delas, O Senhor Jesus disse assim, para que se manifestem nelas a glória de Deus. Então, Deus tem usado pessoas da acessibilidade. Muitas vezes nós temos uma experiência, por exemplo, posso falar já de uma experiência? Sim, de um casal que, e certamente essa experiência tem se multiplicado. Eles procuraram a igreja porque com uma criança autista, e eles não sabiam mais a quem buscar, e até em outras igrejas eles tinham ido, e eles vieram no nosso meio, E ali foram muito bem acolhidos. A mãe
permaneceu, e a mãe se batizou, e o pai ainda era resistente à questão de evangelho, igreja evangélica, mas ele começou a vir. Deus ouviu o clamor ali da igreja, não é? Pela família. Glória a Deus. E ele tinha uma outra crença, até um pouco fora do evangelho, e ele teve uma experiência, e ele já é um candidato a batismo hoje para se batizar. Então, Deus usou quem? Foi por meio dessa criança, então é a maneira dela. Então, nós temos um jovem, eu, você, a gente pode sair no Evangelho Sem Fronteira, numa cantata, não é? Às vezes aquela pessoa da acessibilidade não vai fazer isso. Alguns até vão, mas vão pensar uma pessoa que não vai fazer isso. Mas Deus vai usar da maneira dela. Deus usa essa é a instrumentalidade dela. A glória de Deus está na vida dela. Então, isso é maravilhoso quando nós entendemos isso, quando o ministério entende isso, aquela pessoa, ela é uma bênção, ela não é um problema, ela não é uma barreira, a pessoa da acessibilidade é uma bênção nas nossas igrejas. Glória a Deus. Pastor, vamos dar um exemplo aqui, eu sou membro da igreja, estou ali participando, ou falar em acessibilidade, tenho vontade de contribuir com essas iniciativas de acessibilidade. Como é esse processo? O que eu devo fazer? O pastor normalmente, então, vai procurar o pastor da igreja, não é? O primeiro caminho, e se colocar à disposição para servir ao Senhor. Então, dentro da necessidade local, da necessidade da área ou da região onde está essa igreja, aquele pastor vai aproveitar, às vezes, o conhecimento que você já tem ou esse desejo que você tenha, não é? Sim. Porque a acessibilidade, ele é um segredo que se revela. Aliás, servir ao Senhor é isso, porque tudo é fruto de experiência, porque quer fazer para o Senhor. Então, é importante que o ministério aproveite tudo isso. Essas pessoas que querem se integrar, que querem estar nesse trabalho, querem contribuir, isso é uma bênção, porque é a instrumentalidade também, não é? Não só da pessoa com deficiência ou com algum transtorno, mas daquele que se coloca como voluntário para ser um instrumento também na acessibilidade. Quantas pessoas têm experiência, muitas vezes elas nos contam, olha, Deus falou comigo e que estava ungindo as minhas mãos, eu fui para a oficina de Libras, hoje é um intérprete na igreja, não é? Então, nesse trabalho com autismo, nós temos hoje muitas pessoas buscando cursos, por exemplo, olha que coisa boa. E até uma dica profissional, é uma área muito boa, não é? Exatamente. Fazendo uma pedagogia, fazendo, não é, outros cursos, isso é uma bênção. E isso vai reverter o quê? Em bênçãos para a pessoa na vida profissional e na instrumentalidade dela na obra. Como nós temos muito contato, né, com aquele número que a gente passa para que as pessoas falem conosco sobre as suas dúvidas, uma senhora ligou, ela é avó de uma criança autista, só que não, ela, inclusive, ela é membro e é professora de escola bíblica dominical, só que ela, ali ela tem experiência ali lidar com aquele neto dela, e ela falou comigo assim, eu queria tanto participar, eu queria estar ali ajudando não só o meu neto, mas ajudando também ali, que eu vejo que tem crianças que apresentam alguma necessidade e eu gostaria. O que eu devo fazer? Porque às vezes eu fico assim, acanhada, se eu falo com uma professora, pode ser que ela não goste, que eu esteja ali já influenciando em outra classe. O senhor, como pastor, o que informação o senhor daria? Que aconselhamento nesse sentido? Acolher está muito dentro disso, né? De respeitar, de aceitar. Então, nós como igreja, nós somos membros do corpo. Então, toda contribuição, ela é bem-vinda. Sim. Porque se ela é uma contribuição para edificação do corpo, é uma bênção, não é? Então, não receber um pedido desse como uma imposição, é um pedido, não é? Se uma professora, olha, né, alguém trouxe essa informação, a família trouxe uma informação, então receber isso como uma bênção e tratar desse assunto como uma bênção no nosso meio, né? Se a pessoa pegar como uma imposição, ela já vai ter, né, vai rechaçar isso. Não, acolhe essa informação, trabalhe com essa informação. Essa família precisa de ajuda, essa avó precisa de ajuda, não é? E ali no corpo, com o ministério, as professoras, os irmãos. Eu tenho visto assim, conheci uma pessoa esse final de semana que ela não tem informação, ela não tem curso de pedagogia, ela não tem curso, mas ela tem amor
pela Glória alma a Deus. necessitada. E isso é a base para o trabalho de acessibilidade. Todo trabalho, na verdade, né? A igreja ela é formada no amor de Cristo Jesus, mas trazendo aqui esse amor à alma necessitada. É o oposto daquilo que o mundo faz, da rejeição, do preconceito, né? Da culpa, de tantas coisas. O amor de Cristo Jesus é a base para o trabalho de acessibilidade, de acolhimento nas nossas igrejas, certamente. Glória a Deus. Estou vendo aí, pastor, o senhor está aí com a Bíblia, o senhor tem uma palavra para nós, para deixar uma mensagem? Temos sim, Leonice. Em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, é um texto muito bonito. Eu escolhi aqui, o senhor testificou um versículo para nós deixarmos aqui com nossos irmãos. Então, João 15, 5 diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então veja, o trabalho de acessibilidade é na graça do Senhor. O conhecimento técnico que eu tenha, médico, pedagógico, é importante. Ajuda se um estiver pouco, né? no governo do Espírito Sim. Santo, porque primeiro é a graça. Então, se estiver no Senhor, haverá frutos. Então nós temos, por exemplo, falando de instrumentalidade, não é? Nós temos professoras, né? Posso até aqui citar que ela participa conosco do grupo de acessibilidade, a tia Nilda, a gente chama ela de tia, de uma forma tão carinhosa, né? Tia Nilda, até deve estar nos ouvindo, ela perdeu a visão. Ela é professora de adolescente, ela é professora no Manaim, não é? No Crescendo no Manaim, no Unidos em Família, ela auxilia. Ela é do grupo de senhoras. Nós temos 3 pastores que perderam a visão, mas não perderam o ministério. Glória a Permanecem Deus. firmes na fé, cuidando do rebanho. Parece assim, meu Deus, se eu perder a visão, como eu vou cuidar do rebanho? Como eu vou pregar a palavra de Deus? Eu aqui para ler, precisei do auxílio do óculos, não é assim? É a graça do Senhor, não se explica de forma racional, não é a graça do Senhor. Então, até citando, né, falei os 3 pastores, né, de forma tão carinhosa, nós amamos tanto essas pessoas, o pastor José Nascimento, em Minas Gerais, o pastor Rubem, no Rio de Janeiro, Glória o pastor a Deus. Eduardo, em Santa Catarina, em Florianópolis. São pessoas que nós amamos a família desses companheiros, e eles estão firmes no ministério, o testemunho deles, inclusive, é esse. E agora eu perdi a visão, será que o presbitério então vai requerer o meu ministério, não é? Não, o ministério é mais do que a vida, Aleluia. não é? É mais do que a visão, do que a audição. Louvado seja Glória Deus. a Então, Deus. olha como essas pessoas da acessibilidade, elas nos auxiliam. Então, a instrumentalidade daquele da acessibilidade e daquele que quer trabalhar com a acessibilidade. Graças a Deus. É uma bênção, não é? É uma bênção. E é confortante, não é? Estarmos aqui ouvindo essas experiências, pastor Biso aqui conosco, e nós só temos a agradecer a Deus, né, pastor Biso, Sem por dúvida. nos darmos saúde e condição de estarmos aqui nessa obra tão maravilhosa. Isso mesmo. E o ministério é importante isso, né? Nós temos, por exemplo, surdos obreiros, surdos que pregam a palavra de Deus. Olha só, o pastor falou, não, você não pode pregar, você é surdo. Não, pode ser usado. Se ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, o testemunho como servo do Senhor, não é? Nós temos pastores TDAH, diáconos TDAH, por exemplo, né? Citando assim. Fale eu sei que nós já estamos acostumados, mas TDAH é o quê, pastor? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, não é? Então, a atenção, às vezes, mas o Senhor concede graça. Como ele vai se organizar, não é? Nas atividades dele, na igreja, no ministério. Muitos tiveram esse diagnóstico, talvez até depois já de estar pastor, né? Conheço o pastor assim, mas é a graça do Senhor, não é? Porque, então, se está o que nós acabamos de ler aqui, não é? Nós somos as varas. Jesus Cristo é a videira, né? A igreja do Senhor. Então, mas se nós estamos, nós vamos produzir frutos. Frutos para quê? Para a glória e honra do nome do Senhor. Tão bom ver esses testemunhos, porque as pessoas, muitas vezes, as mães principalmente, a família, né, Leonice, fica preocupada. Meu filho, e agora o que será dele? Ele é um servo, ele é uma serva do Senhor, e isso nada muda na vida dele. Aleluia.
O senhor quer deixar, além de tudo, né, pastor, que o senhor já falou, o senhor quer falar mais alguma coisa para finalizarmos a nossa conversa sobre este tema, né, tão importante na igreja? Bem, servir ao Senhor é a nossa maior alegria, não é? Nós não temos maior alegria do que a nossa instrumentalidade, nos sentimos úteis na presença do Senhor, nas mãos do Espírito Santo. Então, é importante aqueles que trabalham com acessibilidade na igreja, que dê esse direito, que proporcione às pessoas da acessibilidade se sentirem úteis também, Amém. servindo ao Senhor. Como uma criança autista, ela ainda não era verbal, mas ela glorificava o Senhor e de repente ela descobriu ali o microfone para passar para as crianças, não é? E essa é uma experiência ali de Campos, no Rio de Janeiro. E ela começou a se interessar. Então, ela que levava o microfone para as crianças. Aí um dia ela pediu para o pai, eu preciso de um paletó e uma gravata porque agora eu sou um obreiro. Olha só, a alegria de servir ao Senhor. Aleluia. Tem coisa melhor do que você ir à casa do Senhor e se sentir útil? Não, é maravilhoso. Não é? É no grupo de louvor, é tocando um instrumento, é pregando a palavra, é ficando na porta, é varrendo a casa do Senhor, não é? A nossa vida é essa, Glória não a é? Deus. É servir ao Senhor com voluntariedade, com alegria, é assim que Deus recebe. Então, essa é a base do trabalho da acessibilidade. As pessoas da acessibilidade serem usadas por Deus, não é? Seja ele surdo, nem vamos citar aqui deficiências ou transtornos, não é? A pessoa da acessibilidade ser usada nas mãos do Espírito Santo, não importa a idade, não importa a condição, a graça do Senhor é sobre ele. Amém. Desta forma, então, nós estamos aqui, essa alegria que nós sentimos em ouvir aqui essa palavra do pastor Bísio, tanta coisa maravilhosa, tanto ensinamento. Nós queremos agradecer, né, a todos aqueles que nos acompanharam hoje e que Deus abençoe a todos e até a próxima edição do programa Acessibilidade em Ação.